Bom dia a todos, né? Eu creio que a paz de Deus esteja com todos vocês, né? E hoje nós vamos começar mais um estudo do Ouvindo a Voz de Deus, estudo número 11, né? A salvação pela graça. Então, a salvação é pela graça. Como assim, né? Então nós vamos estudar sobre isso hoje, né? A salvação é um presente de Deus. Estes passos demonstram se o indivíduo aceitou o dom da salvação. Quais, né? Aceitação de Cristo como Salvador, arrependimento e conversão e confissão dos pecados. Esse espaço mostra se a pessoa aceitou o dom da salvação. A obediência à lei de Deus também como resultado da salvação. Como assim? A gente fica muito feliz por ser salvo, que a gente quer fazer o que Deus quer. E a gente obedece Ele não porque quer ser salvo, mas porque fomos salvos. Aí tem também o batismo por imersão. Batismo que vem do grego, né? Baptismo significa emergir, mergulhar, né? E afundar. Tudo isso significa batismo, né? Por imersão. Perseverança até o fim. Vai vir problemas, dificuldades, mas a pessoa resiste. Por quê? Quer Jesus perto dele. Está com o dom da salvação na vida. Sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Estaria então o homem irremediavelmente perdido. Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na palavra de Deus, na Bíblia. Então vamos começar então a ler alguns textos da Bíblia que mostram sobre a salvação pela graça. Como ocorreria a salvação segundo o Antigo Testamento? Né? O que no Antigo Testamento fala sobre a salvação? Vamos então abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 8, depois capítulo 15, versículo 6, depois nós vamos ler Salmos 6, versículo 4, Salmos 13, versículo 5 e Salmos 86, versículo 15. Então, a salvação no Antigo Testamento era unicamente pelo quê? Então, nós vamos ver agora. Gênesis 6, versículo 8, diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha só, Noé achou graça, Deus agraciou Noé. Deus amou Noé e aceitou ele. Por quê? Porque ele não gostava de coisa errada, ele gostava das coisas certas, ele queria ficar perto de Deus e Deus gostou disso que ele queria, ficar perto dele. Então, Noé achou graça diante do Senhor. Agora, capítulo 15, versículo 6 de Gênesis. Está escrito assim: Ele creu no Senhor. Olha só. E isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que legal, tá vendo aí? Então, Gênesis 15, versículo 6 fala sobre isso. Ele creu no Senhor. Hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas não creem em Deus como é para ser e não querem Deus, querem o mundo, querem as coisas, as paixões do mundo. Mas Noé, na época dele, ele creu no Senhor. Olha só, e isso foi imputado para a justiça. Agora vamos no Salmo 6, versículo 4. Olha só o que diz lá. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Olha o que o salmista falou. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Olha que legal, né? Vamos lá para o capítulo 13, versículo 5 de Salmo. Diz assim: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Olha só, fica feliz o coração, de verdade, em verdade, né? Na nossa alma, fica alegre com a salvação. Olha só, como que é difícil a gente não querer obedecer a um Deus assim. O interessante é que a gente foi salvo para a obediência, não para a desobediência, né? Salmos 13, versículo 5. Agora vamos para Salmo 86, versículo 15. É o último capítulo dessa série, da primeira pergunta. Diz assim, Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus como Deus compassivo e cheio de graça,
paciente e grande em misericórdia e em verdade. Olha só, esse é o nosso Deus, né? Agora, a salvação no Antigo Testamento era unicamente pelo quê? Como a gente já leu nesses versos todos, é pela graça, pelo presente que Deus deu. Agora, a segunda pergunta, de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Agora nós vamos ler os livros de Atos, capítulo 15, versículo 11, Efésios 2, versículo 8, Romanos 3, versículo 24 e primeira epístola de São João, a primeira carta de São João, que fica lá perto do Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e 12. Olha só o que diz. A salvação no Novo Testamento era pelo quê? Nós vamos ver agora. Atos 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os antepassados foram, como os discípulos, né? Os apóstolos. Né? Agora vamos para Efésios 2, versículo 8. Olha só o que diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? O que? A fé e o que mais? A salvação, a graça. Vem de Deus. Quando a gente crê nele, Deus dá fé, ele ajuda a gente a crer mais ainda. E a gente recebe de Deus também o que? A graça, a salvação. É de presente, é de graça. Só basta a gente crer, direcionar os nossos olhos em direção a Deus. Então, Efésios 2,8 fala sobre isso, né? E no versículo 9 fala assim, não dê obras para que ninguém se glorie. Mas só que isso aí a gente vai entender depois. Por quê? Nada que a gente faça nos ajuda a ser salvo. A gente vai ler nesse estudo, eu creio ainda, tá bom? Então vamos lá para o próximo versículo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Olha só o que diz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só o que diz Romanos, né? Agora vamos lá para a carta que eu falei para você. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Olha só o que diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha só. Como que eu vou ter a vida eterna? É tendo Jesus. E como que é ter Jesus? É ter esse amor por Ele, pelo que Ele fez por nós, a salvação que é de Deus, a fé que vem de Deus, tudo de Deus. Então a gente tem que querer Deus na vida. Aí a gente tem o Filho de Deus na nossa vida, certo? Então quem tem Jesus tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Então qual que é a resposta? A salvação no Novo Testamento é pela graça também. Olha só, tanto no Antigo quanto no Novo era pela graça. Então agora, o plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação. Qual que é? Jesus, a graça. Certo? Vamos lá para a terceira pergunta. O que Jesus fez para nos salvar? Jesus nos salva através de sua o quê? Vamos ver então na Bíblia? Hebreus capítulo 9, versículo 22 e Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte. Olha só. Agora vamos para outro capítulo, Romanos 5, versículo 8. Olha só o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, para mim e com você, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, é fácil morrer por um justo, por uma pessoa boa, mas por pecadores, Deus ele morreu por nós pecadores. Certo? Então Jesus nos salva através de sua morte. Porque a morte que ele morreu era para mim morrer. Ele morreu no meu lugar e no seu. 6 passos que confirmam a salvação. Primeiro passo,
Vamos ler na Bíblia Atos 16, versículo 31 e capítulo 4, versículo 12. Vamos para o primeiro capítulo. Atos 16, 31. Olha só o que diz lá. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e quem mais? E tua casa. A sua família, os seus parentes, todos vão ser salvos se você crer e levar essa mensagem para eles. Eles aceitando, eles também serão salvos. Olha que interessante, né? Vamos por outro capítulo e versículo? Atos capítulo 4, versículo 12. Olha só o que diz. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo quais importa que sejamos salvos. Não tem nenhum outro nome. Nenhum que consegue morrer e Deus trazer de volta, ressuscitar. Só Jesus. Os outros são todos enterrados. Certo? Então vamos lá. A resposta é: devo crer em Jesus como meu Salvador. Esse é o primeiro passo. Você tem que crer em Cristo, em Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo passo, Atos capítulo 3, versículo 19. Vamos abrir lá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então nós temos que o quê? Nos arrepender e converter para serem cancelados os nossos pecados. Isso tem que ser de verdade, não é de mentira. Tem que envolver sentimento, choro. Se não se for só de palavra, para Deus não funciona. Porque na Bíblia fala: honra-me com os lábios, mas o coração e sentimentos estão longe de mim. Então nós temos que ter um sentimento de amor e de arrependimento das nossas coisas erradas que a gente fez e se converter, querer a Deus em verdade, né? Segundo passo, então, qual que é? Arrepender-se e converter-se. Nós temos que nos arrepender e converter em verdade. Vamos para o terceiro passo. 1 João, é a primeira carta, aquela que está lá perto do Apocalipse, de João, capítulo 1, versículo 9. O que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que fazer o quê? Confessar os pecados, para que seja cancelado, anulado os nossos pecados. E nós temos a salvação conosco, Cristo conosco. Por isso que quando a gente faz coisas erradas, a gente tem que confessar para Deus, pedir perdão. Depois, no estudo posterior, nós vamos entender por que disso, tá bom? Mas agora nós devemos confessar os pecados. Vamos lá. O quarto passo dos 6, né? Mateus 19, versículo 16 e 17. O que diz lá? Vamos ler lá? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só o que diz na Bíblia. Então, seguir o que a gente tem que fazer? Esse é o quarto passo, é seguir os mandamentos da lei de Deus. Certo? Nós temos que seguir os mandamentos. Se você quer saber quais são os mandamentos, está no livro de Êxodo, capítulo 20. Lá fala sobre os 10 mandamentos, tá bom? No Novo também tem. Mas em toda a Bíblia mostra os mandamentos da lei de Deus nas histórias. Os profetas, os patriarcas obedecendo. Certo? Então a gente vai ver isso aí quando você lê a Bíblia, você vê eles guardando todos os mandamentos. Então agora vamos para o quinto passo de 6, né? Marcos capítulo 16, versículo 16. O que diz lá? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É uma coisa que eu não quero para ninguém. Eu quero sempre que ele seja um filho de Deus, que creia e seja batizado, porque o batismo ele traz um quesito. Quando você batiza, você pertence a Deus. Então a gente tem que ser batizado, né? Então o quinto passo é ser batizado por imersão, certo? Que o batismo do grego, né? Ele vem baptizo, significa mergulhar, afundar, emergir, imersão, tá bom? Então, o quinto passo é o batismo. E o sexto passo, qual que é? Vamos ver então na Bíblia.
Mateus 24, versículo 13. Olha só o que diz. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ser perseverante. O mundo pode estar caindo aos nossos lados, ao nosso redor, mas a gente tem que ser perseverante. Vai surgir várias coisas para tentar afastar a gente da salvação, afastar a gente de Cristo, mas a gente tem que agarrar com Deus, querer Cristo na vida, né? Então nós temos que ser perseverante e continuar praticando o que a gente aprendeu. E é a capacidade de continuar apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração, orar, certo? Então vamos recapitular então. A salvação em toda a Bíblia é pelo quê? Pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na onde? Na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é o quê? Aceitar a Cristo. O segundo passo é o quê? Arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é confessar os nossos pecados a Deus, né? O quarto passo é amar e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é ser o quê? Ser batizado. Nós temos que batizar por imersão nas águas para pertencer a Deus e para mostrar publicamente que você quer Cristo, que você quer Jesus, certo? Por imersão, como foi Jesus. O sexto passo é ser o quê? Perseverante, ou seja, continuar praticando a palavra de Deus, obedecendo a Deus. Em que devemos perseverar? A ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho, certo? Então agora seu compromisso de fé, o que você tem que fazer? Você tem que aceitar que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo. Se você diz sim a isso, você está sendo aceito por Deus. Você tem que compreender que aceitar a Cristo é, primeiro, confessar, abandonar os pecados, seguir os mandamentos, ter experiência do batismo e ser perseverante. Então, se você diz sim para isso, você está fazendo parte da família de Deus. E o outro passo, que é estar disposto a dar esses passos em sua vida. Se você diz sim para tudo isso, seja bem-vindo ao povo de Deus. Deus ele vai vir em você, vai estar com você. Então a minha fé, a minha crença é que você aceita Jesus, aceita a salvação de Cristo na sua vida e se entregue plenamente para Ele. Que Deus ele vai fazer mudanças na sua vida, vai te ajudar, vai te abençoar e Ele vai estar protegendo você. Por quê? Porque através desse esquisito você começa a pertencer e é protegido por Deus, através dos anjos que Ele manda para nos proteger. Mas a gente só tem que fazer uma coisa, perseverar em obedecer. Por quê? Porque já sou salvo, eu quero Cristo perto de mim, eu quero Deus perto de mim. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Santo Deus, esteja com quem está vendo esse vídeo, abençoe e guie a vida dele e que ele aceitando a tua salvação, ó Pai, que o Senhor faça ele pertencer ao Senhor através do batismo e também proteja ele com os teus anjos. Obrigado, eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, até o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, tá bom? Obrigado por estar me assistindo. Eu agradeço por isso. E se você gostou, dá o joinha. Aperta no joinha lá que isso vai ajudar o canal, tá bom? O canal que é Em Verdade, em Espírito. Que Deus abençoe a todos.